Muito bem, vamos para o nosso livro Reportagens de Além Túmulo, Humberto de Campos, psicografia do Chico. Nós vamos para mais 2 textos, duas reportagens. A Solução Caridosa, o texto número 23, e A Estranha Indicação, texto número 24. Então vamos a eles. A Solução Caridosa. Raros amigos seriam capazes de compreender a situação de Joaquim Finisterra, homem dos mais pacientes e conformados do mundo. Pai de 7 filhos, rapazes e moças, folgazões, Finisterra não encontrava apoio moral, nem auxílio material em nenhum deles. Envergonhando a roupa surrada de todo dia, envergando a roupa surrada de todo dia, engraxando ele mesmo os sapatos, nunca se lhe notava mudança na atitude serena e resignada. Recebia o ordenado mensal de 1.500 cruzeiros em funções administrativas no escritório de empresa importante, e o salário se evaporava em casa como pólvora atirada ao fogo. Não fossem as consolações do espiritismo cristão, talvez o nosso homem não resistisse. A família nunca lhe aceitara de bom grado as tendências espiritualistas. Entre ela e ele havia singular abismo de incompreensão. Não que Finisterra fosse insensível ou indiferente. Não. O velho transbordava de renúncia e dedicação a todos. Desfazia-se em carinho paternal. Entretanto, caráter nobre e sincero, não podia aprovar a irreflexão dos filhos na vida social. Nenhum se dispunha ao trabalho encarando responsabilidades e compromissos. Passavam o dia no leito, pálidos e esgotados, mas à noite, invariavelmente, ostentavam trajes do último figurino, compareciam às festas elegantes, cassinos e pontos chiques. Alta madrugada regressavam embriagados ou cansadíssimos. A princípio, Finisterra tudo fez no louvável intuito de remediar a situação, procurando impor-se pela ternura e autoridade. Todavia, a esposa, Dona Mariana, comprometia esse trabalho com sua afeição de mãe ignorante, embora profundamente afetiva. Se o progenitor concitava os rapazes a lhe ouvirem conselhos, surgia-lhe a mulher pela frente, bradando nervosa: "Cale-te, Joaquim, não tens vergonha de advertir nossos filhos dessa forma? Que fizeram os meninos? Toda essa tempestade porque não voltaram ontem mais cedo? E se eu quisesse contar quanto já sofri nesse mundo por tua causa?" "Ora, Mariana", volvia ele serenamente, "sou pai e não desejaria transformar-me em carrasco dos filhos. Falo-lhes por amor, procurando integrá-los na esfera dos homens de bem." A senhora Finisterra, porém, antes que o marido ampliasse o ponto de vista, atalhava furiosa: "Já sei, homens de bem no teu conceito, são burros de carga que aguentam com o fardo alheio. Meus filhos não terão esse destino. Que vivas na escravidão do trabalho. Vá lá. Estamos velhos e inúteis. Os meninos, porém, não nasceram cativos. Hão de viver como bem quiserem, e para isso tenho meus braços fortes, caso te negues ao pão de cada dia." As duas moças abraçavam-na com ares triunfais. Os rapazes sorriam vitoriosos. Joaquim fixava a cena doméstica, de olhos úmidos, e compreendia a inutilidade de qualquer discussão. Dilatar o atrito seria tomar o vagão do escândalo, e por esse motivo recolhia-se ao quarto a manusear velhos livros ou renovando a Deus o pedido de socorro espiritual. No princípio de cada mês, as contas enormes choviam em casas. Lojas e armazéns apresentavam débitos quase fantásticos. Recebia Finisterra o salário e entregava-o pontualmente à mulher. Frequentemente, contudo, Dona Mariana reclamava: "Joaquim, com esses pobres vinténs acabaremos nas casas de prego. Por que não te mexes?
É preciso encarar o futuro. Parece incrível que um chefe de escritório ganhe essa miséria. Procure o diretor-geral. Expõe-lhe nossa situação. Do contrário, eu mesmo assumirei a responsabilidade dessa iniciativa. Esse mês o dinheiro não chegou para satisfazer as necessidades mais prementes. Preciso mais 900 cruzeiros. Não tenho, explicava o marido sacrificado. Lança novo empréstimo. Devo pagar antes de domingo os vestidos de Helena e Albertina. Finisterra, mobilizando os sentimentos mais justos, ponderava receoso. Não tenho dúvida em pedir nova quantia ao meu procurador. Mas tu não achas razoável que as meninas se coloquem dignamente? Há concursos valiosos para os ministérios públicos, e ainda que elas não alcançassem remunerações compensadoras, ganhariam algo para auxiliar-me no elevado padrão de vida que defrontamos atualmente. A palavra de Joaquim, na inflexão carinhosa que a caracterizava, era de esclarecer o coração mais inculto. No entanto, a companheira replicava colérica. Nossas filhas no serviço? Nunca. Sempre foste pai desnaturado e indiferente. Como se haverão as pobrezinhas em face das exigências descabidas do serviço público? Esqueces que o pai é responsável pelo sustento dos filhos? Não é isso, explicava Finisterra calmamente. Trata-se de providência lógica no mecanismo doméstico. Na juventude não trabalhamos por auxiliar os pais devotados e generosos? Em que nos tornamos menos dignos? O trabalho nobilita sempre, transformando-nos de Deus, aproximando-nos de Deus. Dona Mariana desfechava-lhe um olhar de feroz egoísmo e rematava. Essas teorias são tuas, reflexo do teu espiritismo inconsequente. Não reduzirei meus filhos à condição de animais de carga. Argumentos do esposo tornavam-se inúteis. A companheira comentava o assunto desabridamente com os filhos. Na semana que Finisterra conversasse sobre trabalho, choviam ditérios, zombarias, observações ásperas e ingratas. O tempo não remediava a situação, antes agravava os problemas. Os rapazes tornavam-se mais vadios, as jovens mais ociosas. Ao atingir 65 anos, apresentava-se Joaquim tão returvado, tão encanecido, que aparentava mais de um século de idade. Foi nessa altura que os negócios da família se complicaram ao extremo. Atirados ao jogo de azar, os rapazes consumiam somas consideráveis, drenadas do bolso paterno pela falsa ternura maternal. Completamente bloqueado de dívidas vultuosas, Finisterra não pôde recorrer a novos empréstimos para atender aos caprichos da esposa e aos desmandos dos filhos. Multiplicavam-se atritos, discussões e queixas amargas. Quando a tormenta doméstica atingiu o ponto culminante, com a insolência de cobradores exigentes e atrevidos à porta, Dona Mariana procurou o refúgio da oração, na noite em que lhe pareceu mais cruel. Ó meu Deus, clamava a infeliz, por que nos esquecestes em vossa infinita bondade? E a mãe cega pelo próprio egoísmo continuava. Meus filhos sofrem injustiças, são feridos pelo destino humilhante. Acolhei minhas súplicas, ajudai-me a levantar as energias do meu desventurado esposo, vencido e desanimado deste mundo. Inspirai a seus chefes que lhe aumentem o ordenado miserável. Estou cansada de exigências, Senhor. Dignai-vos ajudar-me o coração aflito de mãe. Não me abandones. Tende piedade de meus filhos, de meus pobres filhinhos. Embargado de lágrimas, soluçou baixinho, terrivelmente desalentada. Não viu, porém, a forma luminosa que a abraçou de leve em sinal de assistência e carinho. A prece de Dona Mariana fora ouvida. Henrique, dedicado amigo de outras eras, que sempre tentava auxiliá-la inutilmente, depois de ungir-lhe o coração de brandas esperanças, reuniu nesta noite as entidades generosas
cooperadoras assíduas a favor da paz dos Finisterra, e explicou dedicadamente: meus irmãos, a súplica de nossa amiga comoveu-me fundamente. Precisamos auxiliá-la de forma decisiva. Creio que a solução caridosa e justa será chamarmos nosso Joaquim à vida espiritual. Roguemos ao Senhor a permissão de romper os laços frágeis que o retêm nas esferas do planeta. Subtraindo-o do lar, a esposa e os filhinhos abrirão as portas de receptividade à inspiração superior, curando-se-lhes a cegueira. Vejo na medida a única providência aconselhável. Ninguém divergiu do alvitre valioso, e a amorosa assembleia, após sincera súplica, foi atendida no propósito de libertar o velho companheiro. Com efeito, dentro de 4 dias, Joaquim Finisterra desencarnara repentinamente num ataque de angina, ataque cardíaco. Somente nessa hora reconheceu a família quem era aquele velhinho, recurvado, de fisionomia inalterável. Dona Mariana lamentava estentoricamente a perda irremediável, os filhinhos soluçavam de dor. Entretanto, semanas depois, vizinhos e amigos notaram a tirânica senhora Finisterra exprimindo-se em gestos nobres e humildes. Pela primeira vez, e quando recebeu o prêmio do seguro deixado por Joaquim, cada filho se encontrava no serviço honesto, consagrando o dia ao suor do trabalho digno e a noite ao repouso da bênção familiar. Então aqui Humberto de Campos assina para nós essa reportagem de Além Túmulo. Quando a gente vai fazendo uma análise, sobre um texto como esse, como sempre, a doutrina nos convida a irmos além daquilo que ele relata. Então nós vamos encontrar um espírito que é trabalhador, dedicado, que procura cumprir ali com seus compromissos. Nessa época, a gente lembra que esses textos dizem respeito aqui a 1900 e tanto, lá para trás. Texto, uma família bem antiga, por isso, 7 filhos, nessas condições. O serviço público como sendo saída, que era uma ideia que se tinha naquela época. Então, vemos um espírito como esse encarnado, envolvido por esse grupo familiar de espíritos ainda apresentando uma falta de compreensão sobre o valor. O que está voltando o quê, Dudu? De novo, essa mesma conjuntura, exatamente, todo mundo procurando concurso. Então, a gente vê o espírito, o Joaquim, envolvido por esse grupo familiar de espíritos que se apresentam ainda muito ignorantes com relação aos princípios, aos valores que o espírito deve desenvolver. Então, saindo desse momento que eles estão vivendo, a gente vai se perguntando, então, qual a história desse grupo familiar? Quem eram esses espíritos que desde criança cultivavam essa ociosidade, essas viciações, esses caprichos, Quem era essa mãe envolvida com esses filhos que defendia essas mesmas viciações? Isso me fez lembrar de um livro que nós estudamos, do Filomeno de Miranda, em que nós tínhamos aquele caso, não é Nas Fronteiras da Loucura, é aquele daquele centro de Umbanda que nós visitamos, Aquele do centro de Umbanda que nós visitamos, que tinha aquela diretora espiritual, e ela contando a história, que naquele momento ela era a mentora espiritual do centro de Umbanda, mas que no passado ela era uma nobre. Eu não me lembro se era na Dinamarca ou na Noruega, ali naquela região dos países nórdicos. E ela, sendo nobre, tinha um filho também, que era um desses jovens caprichosos da nobreza lá daquela região. E aí então, envolvido naqueles caprichos todos, ela defendendo o filho, alimentando ali as suas
tendências, acabou gerando uma situação extremamente problemática para eles, fazendo com que na reencarnação seguinte eles reencarnassem na África, sofrendo ali os efeitos da escravidão. Ele, sendo ali um espírito rebelde, era aquele prisioneiro da escravidão, bom dia, embaixador, aquele prisioneiro da escravidão, né, criando ali situações que foram para ele problemáticas, e ela, por sua vez, também depois. Então a gente vai vendo que a experiência que aquele espírito vivenciou, que aquela mentora vivenciou no seu passado, fazendo com que ela, vivendo ela e o esposo na época da escravidão, e ela reencarnou junto para acompanhar o filho. Bom dia, Andréa. Para acompanhar o filho. Depois o filho ali se desvirtuou, desandou e tal, e ela novamente reencarna na condição de escravizada para continuar acompanhando o filho e ao mesmo tempo começar a desenvolver esses nobres valores. Então a gente viu que 2 encarnações depois, quando ela atuava como sendo diretora daquele trabalho, orientadora daquele trabalho, 2 encarnações antes ela era um espírito que trazia ainda essa visão, né, dos caprichos, das facilidades, das tendências ainda inferiores e materialistas, que muitos de nós ainda acabamos cultivando. Então aqui nesse caso nós vemos esse momento desse grupo familiar. Então esse espírito trabalhador, Joaquim Finisterra, envolvido com Dona Mariana e mais os 7 filhos, e era ele contra todos, todos contra ele. Ele procurando trabalhar dignamente e trazer ali, né, o exemplo do trabalho, do serviço, da compreensão, contra o comportamento dos filhos e da esposa, que eram ali, né, caprichosos, viciosos, como nós vimos, né? Então, tudo isso vai mostrando para nós o cenário que nós observamos aqui no nosso mundo hoje, mas que a doutrina nos inspira e nos instiga a tentar compreender os caminhos que esses espíritos acabaram seguindo. A gente vai lembrar, por exemplo, de Mãe de André Luiz, lá no livro Nosso Lar, quando ela então se prepara, lá no final da história, para a sua nova reencarnação, para reencontrar o então esposo na sua última encarnação, e também aquelas jovens com quem ele se envolveu naquela relação extraconjugal. E todos eles sofrendo, e ela então vinha para poder acolher esses espíritos, formar aquele grupo familiar e tentar ali, né, superar todos os conflitos que eles então viveriam nessa nova reencarnação, porque nós sabemos que o espírito não se transforma de uma hora para outra. Então ela tem a proposta, no caso da Mãe de André Luiz, ela tem a proposta de reencarnar, juntar esses espíritos para que eles possam ser auxiliados nesse crescimento, nessa transformação. Mas a pergunta é, eles estariam dispostos a isso? Mesmo tendo disposição, eles teriam força moral suficiente para poder deixar de lado as tendências que eles cultivavam no passado? Lembrando que ele voltaria como esposo da Mãe de André Luiz, e aquelas jovens com quem ele se envolveu naquela relação extraconjugal viriam como filhas. Será que desencadearia, nesse caso, esse complexo de Eletra que nós vimos, né, em que as filhas tinham essa ligação viciosa com o pai e a mãe tinha que lidar com tudo isso, controlar as tendências das jovens e tudo mais? Então, nós vemos hoje muitos grupos familiares no nosso meio, inclusive os nossos próprios grupos. E a pergunta que fica é, por que esses espíritos se juntaram? O objetivo nós sabemos, que é exatamente desenvolver esse amor fraternal, fazendo com que todos retomem o equilíbrio ou alcancem o equilíbrio para continuar o seu desenvolvimento, para que esses vínculos negativos sejam dissolvidos, para que cada um sigam independentemente ou conjuntamente, cada um o seu caminho com a liberdade da consciência, para que possam continuar a sua evolução. Mas há necessidade dessa junção, e aí nós vamos perceber que muitos grupos não é o suficiente uma única encarnação. Muitas vezes precisam de novos reencontros em configurações diferentes, pais, filhos, esposas,
maridos, irmãos, enfim, se juntarem para aprender esse trabalho, mas sempre vendo a história. E aqui no caso a gente mantém. Olhando agora especificamente nesse quadro que nós acompanhamos, de Joaquim Finisterra, ele era esse espírito então que veio com essa resignação. Com essa resignação, com essa determinação, com essa coragem, mas que infelizmente ele não conseguiu transformar aqueles espíritos, que acabaram precisando, no caso aqui que a gente viu da ação que foi tomada, que foi exatamente, olha só que mais uma vez aqui, provocarem a desencarnação dele. A gente já tinha visto, né, estudando a Revista Espírita, nós lembramos, né, daqueles, como é que chamava aquele colaborador que morava na Bélgica? Não era o senhor Sanson, o senhor Jobar, né? O senhor Jobar, que nós acompanhamos a história dele, era aquele espírita entusiasta, espírita eufórico, que muitas vezes trazia ideias a público, porque ele era membro da sociedade, vivendo na Bélgica, lá em Bruxelas, e ao mesmo tempo, né, enquanto ele colaborava com aquilo que acontecia na sociedade em Paris. Mas ele tinha, além da doutrina espírita, ele tinha outras ideias, que iam muitas vezes contrárias àquilo que a doutrina espírita trazia. E dentro desse seu entusiasmo, dentro dessa sua empolgação, e muitas vezes até desse, me fugiu a palavra, mas esse exagero de empolgação da parte dele, ele começou a trazer obstáculos e prejuízos para a doutrina espírita, naquele momento em que ela se desenvolveu. Tem os dois termos, né? Esse afoito, essa exaltação, seria mais ou menos isso. Mas me fugiu a palavra, eu estava com ela na ponta da língua, mas ela não saiu. Mas assim, a gente percebe que no comportamento dele, né, ele acabava extrapolando aquilo que eram os limites estabelecidos para que a doutrina espírita fosse bem desenvolvida. E aí então o plano espiritual se organizou para antecipar a desencarnação dele. E aí ele foi levado ao plano espiritual, e depois, também não é ousadia, Angelina, é outro nome, né? Então, ele foi levado ao plano espiritual, e depois nas comunicações, ele reconhecia que ele estava indo além dos limites. E até mesmo, né, o Espírito Verdade, Jesus, se comunicou explicando a situação daquele espírito. Então, aquele caso que nós acompanhamos na Revista Espírita foi uma ação por parte do mundo espiritual para antecipar a desencarnação de um indivíduo. Aqui nós encontramos um outro quadro, em que o Humberto de Campos traz para nós e coloca dentro de 4 dias, né, com efeito dentro de 4 dias, Joaquim Finisterra desencarnava repentinamente num ataque de angina. Então aqui, só para a gente poder lembrar, o trecho que foi colocado. Meus irmãos, dizia aqui o espírito Henrique, que era um amigo espiritual da família, a súplica de nossa amiga, Dona Mariana, comoveu-me fundamente. Precisamos auxiliá-la de forma decisiva. Lembrando que Dona Mariana, ela estava fazendo uma prece que, embora fosse uma prece sincera, era uma prece que visava muito mais esperar que o mundo espiritual, ou que Deus, satisfizesse os caprichos da família. E não simplesmente pedindo aquele auxílio sincero para que forças fossem oferecidas para que eles cumprissem com as suas responsabilidades e compromissos. Exatamente, é aquela prece marrenta, né, Brás? Poxa, meus filhos, coitadinhos, né, aquele bando de jovens que viviam ali aquele desvirtuamento, né, de baladas, de cassinos, de madrugadas, etc, etc, e ela fazia pedido para que os coitadinhos fossem acolhidos. E aí então Henrique, esse espírito, coloca assim, então, vamos só ler. Meus irmãos, a súplica de nossa amiga comoveu-me fundamente. Precisamos auxiliá-la de forma decisiva. Creio que a solução caridosa e justa será chamarmos o nosso Joaquim à vida espiritual. Roguemos ao Senhor a permissão de romper os laços frágeis que o retêm nas esferas do planeta, subtraindo-o do lar,
a esposa e os filhos abrirão as portas de receptividade à inspiração superior, curando-se-lhes a cegueira. Veja na medida a única providência aconselhável. Então aqui esse caso em que eles analisam essa antecipação dessa desencarnação para despertar a família, nós podemos pensar que seria uma medida extrema que foi tomada visando os grandes compromissos, os grandes problemas que a família estava vivenciando. Porque os jovens estavam vivendo a vida de um modo completamente desequilibrado e criando situações que poderiam se agravar cada vez mais. E daí a gente pode imaginar, dentro daquilo que foi trazido para nós, com baladas, cassinos, embriaguez e tudo mais, nós podemos pensar, olha só as consequências que poderiam ser geradas. Tudo no campo da especulação. Mas imaginemos 7 filhos vivendo essa situação. Crimes que poderiam ser cometidos por causa de dívidas que eles tinham, gravidezes indesejadas, eventuais abortos, relações que seriam estabelecidas, forçadas, porque não havia programação, porque na verdade poderiam ter uma gravidez e ter um casamento que geraria tanta e tanta infelicidade, quer dizer, eles estavam na verdade caminhando na beira de um abismo moral que poderia levá-los a muito sofrimento. Dada essa condição, a iminência de todas essas dificuldades que estavam para acontecer, a ação do plano espiritual foi então subtrair do lar, tirar do lar aquele que era o mantenedor, para fazer que toda a família se mobilizasse. E passasse então a trabalhar efetivamente. E me veio uma imagem do filme Titanic, né, para todos nós que certamente pelo menos uma vez na vida já assistiu a esse filme, me fez lembrar de uma passagem em que a Rose, que é a nossa personagem, né, da Kate Winslet, ela então estava viajando no Titanic para se casar lá em Nova York com aquele jovem caprichoso, né, aquele jovem arrogante, né, Rose Dawson, isso aí, né? Então, o marido dela era aquele empresário, aquele orgulhoso e coisa e tal. E houve um momento, né, quando Rose foi ali se aventurar na 3ª classe para brincar lá com o Jack, né, lá nas danças e tudo mais, ela estava conversando com a mãe. Era aquele momento em que a mãe estava apertando o espartilho dela, né? E ela estava dizendo, né, por que você está fazendo isso comigo? Quer dizer, a filha estava sendo entregue a um casamento que ela não queria, e a mãe dizendo, por que você está fazendo isso comigo? Você quer que eu volte a costurar e passe por essa humilhação? Porque era um casamento muito bem proveitoso, era um homem rico que ofereceria aquele status na sociedade, e a mãe dizia, você quer que eu me humilhe voltando às costuras? E a gente vê na Dona Mariana, nessa nossa história, uma situação parecida. Você quer humilhar nossas filhas, fazendo com que elas se tornem funcionárias públicas? Os nossos filhos sendo burros de carga? Então a gente vê ainda, né, essa visão nossa do orgulho, do egoísmo, da vaidade, ainda muito presente nesse quadro que ele acaba se estendendo por tantas e tantas famílias na atualidade. Hoje nós temos aquela chamada geração nem trabalha nem estuda, simplesmente curte a vida. E o que vai ser desse espírito no momento em que ele precisar tomar as próprias decisões, em que ele precisar tomar as iniciativas para poder se sustentar e para poder crescer, sendo que ele vive exatamente com essa mentalidade de que curtir a vida fica fácil, enquanto os pais ficam sustentando muitas vezes, né? A gente não julga os pais, porque muitas vezes os pais trabalham tentando oferecer o melhor para os filhos e os filhos dão esse tipo de retorno. E aí então a gente começa a perceber que esse espírito que teria oportunidade de se desenvolver acaba, na verdade, se endurecendo cada vez mais nessas viciações. Por isso a gente vê a educação da família
a pedagogia espírita fazendo com que nós despertemos como espíritos que somos para entendermos o porquê de estarmos aqui também. É aquilo que nós falamos ontem no nosso estudo, reforçando, né, o que a doutrina espírita faz quando ela abre a nossa visão para a realidade que nos envolve. O Brás colocou ali, né, Kardec ainda fez a ele uma pergunta, né, se ele ainda sustentava aquela ideia, né? Pois é. Né, já aconteceu comigo e com isso fui cirurgiado na vesícula, né, sem corte, né, apareceu no raio-x. Interessante, né, Brás? Né, o embaixador colocou, né, patricinho e patricinha, né, gente rica metido, né, feio, arrogante. Pois é, tudo isso vai mostrando para nós, né, porque esses adjetivos, essas condições, vão refletindo, na verdade, na condição do espírito naquele momento. Porque eles acabam aproveitando a vida, desfrutando dos prazeres, só que a vida que nós temos hoje não é uma vida de prazeres, é uma vida de trabalho. Agora, por espírito bem desenvolvido, o trabalho para ele é um prazer. Então essa é a primeira história que nós vemos. Joaquim Finisterra é aqui o nosso modelo de virtude, de paciência, né? Só que envolvido por espíritos que certamente, assim como Henrique, que era ali o espírito, o mentor, o espírito que acompanhava a família, o amigo da família, que ele dizia que já era um espírito, que o texto disse para nós, que era um espírito que era amigo da família, então ele conhecia todas essas personagens. E conhecendo essas personagens, começa a ver também que pelas tendências que eles mostram hoje, era exatamente aquilo que Joana de Ângeles lembra de uma família constituída por espíritos comprometidos no passado, que são hoje forçados a essa encarnação a se reencontrarem e se desenvolverem. O que Joaquim não conseguiu, pelo menos ele deixou o modelo, ele retorna ao plano espiritual não com o dever cumprido em termos de ajudar de fato aquela família, mas com o dever cumprido por ter feito o melhor que ele podia. E agora cabe a esses espíritos, então, que formam essa família, que continuam na luta do dia a dia, aprender através da dor, através da necessidade. E como foi colocado, né, a vizinhança observava naquela mulher que era arrogante a humildade do trabalho que ela precisou desenvolver para poder se sustentar e sustentar a família. Então essa aqui é a nossa primeira história. Né, prece na bronca, né? Exatamente, né? Então esse aqui é o texto, pessoal. O próximo que a gente vai acompanhar, vamos lá. Então mais uma vez, né, a gente acaba desenvolvendo esse olhar um pouco mais transcendente, que vai além aqui da nossa realidade, e começa a analisar o grupo em si, os espíritos em si, as suas histórias, e não simplesmente o fato, o momento. É como a gente pegar, por exemplo, né, a gente pode ver isso fácil, na nossa sociedade hoje, quando nós vemos crimes que acontecem dentro de uma família, em que pais matam filhos, filhos matam pais, e agressões e coisa e tal, e a gente se pergunta por que esses espíritos, por que isso acontece naquela família? E aí nós começamos a projetar qual a história que envolve cada um deles. Por que chegam a esse extremo de cometerem esses crimes contra aqueles que são ali os mais próximos dentro da sua relação afetiva? Por que tamanha antipatia? E aí a gente vai para o passado e já começa a imaginar tudo aquilo que eles viveram e estarem juntos e forçados a conviverem, mas que fracassaram novamente. Exatamente por quê e para quê? São perguntas fundamentais que a gente vai sempre analisar a história de cada um de nós. Nem sempre a gente tem a resposta, mas a doutrina espírita nos proporciona o entendimento do processo. Porque os detalhes da vida de cada um dizem respeito à vida desses espíritos. E somente eles, os seus mentores, têm ali alguma ideia do que está acontecendo. Da nossa parte, nós entendemos o mecanismo. E esse mecanismo faz com que nós tenhamos uma força muito maior para vivermos as nossas experiências terrenas, compreendendo que cada coisa vai acontecendo dentro das suas necessidades. A Angelina colocou, né, cada família é responsável pela formação moral, mas observamos que muitos escolhem
a intelectual, né? Nós vamos analisar isso agora na continuidade do nosso estudo do Livro dos Espíritos, Angelina. Vai falar exatamente sobre isso, a facilidade que nós temos na atualidade de uma formação profissional, de você se estabelecer financeiramente, de você crescer ali perante, né, a sociedade, coisa e tal, mas há o esquecimento do desenvolvimento moral. Porque o desenvolvimento moral ele é silencioso, ele é subjetivo, ele é individual. Cada indivíduo vai crescer interiormente, e isso não é aparente para as pessoas. Agora, quando você cresce intelectualmente e você tem a possibilidade de aquisições, patrimônios e posições e títulos, aí é diferente. Né? Então, por isso, a gente ainda tem essa grande dificuldade de ver o desenvolvimento no nosso mundo. Próximo texto, vamos lá, meus amigos. A estranha indicação. A moléstia do Acácio Garcia desafiava todos os métodos de cura. Andava o rapaz desalentado, abatido. Estampava-se-lhe no semblante dolorosa melancolia, que parecia irremediável. Não obstante as convicções espiritistas da família, a situação agravava-se dia a dia. Filho de negociante abastado, não tivera o aguilhão da necessidade a lhe desenvolver amplamente os recursos próprios. Crescera acumulado de mimos sem a necessária experiência da vida, e nessa circunstância radicava o agente principal de seu desânimo. Né? Então mostra para nós aqui que Acácio Garcia, embora tivesse essa doença, família abastada, fosse família espírita, era também uma família abastada. Então ele não tinha ali motivo para tantos esforços, né? Por isso o desânimo. Debalde, quer dizer, inutilmente inventavam os progenitores, carinhosos, viagens, passeios, diversões. Segregado voluntariamente no quarto, vivia o enfermo a protestar contra o destino e a maldizer o mundo inteiro. Tudo lhe enfarava o espírito voluntarioso. Nos dias secos, preferia a umidade, e às refeições reclamava pratos esquecidos da cozinheira. Havia 10 anos que se manifestara o primeiro sinal da enfermidade estranha. Acácio, entretanto, não revelava lesão alguma. Examinado por vários médicos, de todos recebera advertências animadoras, e os pais chegavam a reconhecer que os facultativos, né, os médicos, prescreviam medicação mais por gentileza do que por necessidade. Referiam-se alguns a depressões nervosas, outros a sífilis hereditária, e o doente continuava cada vez pior, irritadiço e quase intolerável. Fechava portas com estrondo, esmurrava mesas a menor contrariedade. Preocupadíssimos, os pais resolveram tornar ao tratamento psíquico, procurando dessa vez o velho Rodrigues, que se notabilizara como doutrinador eficiente em conhecidas reuniões doutrinárias. Iniciou-se a peregrinação diária, difícil e penosa. À noite tornava-se preciso arrancar o doente de casa a automóvel. Acácio chorava, debatia-se, resmungava. À custa de enorme esforço, sentava-se no recinto ouvindo silencioso preleções evangélicas ou dissertações mediúnicas. Na primeira semana, o progenitor dirigiu-se ao orientador das sessões e explicou: precisamos trabalhar a favor de meu filho. A meu ver, a enfermidade do Acácio resulta de tremenda obsessão. E passando a mão pela fronte em sinal de cansaço, acrescentava: há 10 anos que lutamos desesperadamente. Médicos, remédios, passes mediúnicos, distrações, sem falar na fortuna que esse tratamento constante me obriga a despender. Não concorda comigo quanto à certeza de estarmos sob o assédio terrível de entidades inferiores? Com a moléstia do rapaz, foi-se-nos a tranquilidade para sempre. Minha mulher não sabe o que atender e eu, de minha parte,
Sinto esgotar-se minha resistência. O velho Rodrigues, olhar comovido, esboçou um gesto de paciência que lhe era característico e rematou. O senhor tem razão. Submeterei o assunto aos nossos protetores. Intensificaremos a devida assistência e organizaremos sessões práticas destinadas à doutrinação dos espíritos perversos. Contudo, se o bom velhinho começava a observar caso tão velho, a providência não era nova. Os Garcias, desde os primórdios da moléstia, percorriam agrupamentos espiritistas de vários matizes doutrinários. Ante a afirmativa de Rodrigues, porém, renovava-se a esperança dos pais carinhosos e amigos. Acácio alimentava-se regularmente, dormia tranquilo, mas chegada a manhã, explodiam descontentamentos e arrufos. A aproximação de qualquer visitas trancafiava-se no quarto e, à noite, desencadeava-se verdadeira batalha para reconduzi-lo à reunião habitual. De regresso à casa, apresentava sempre observações menos justas. Não ouviram a preleção sobre resistência espiritual? Indagava fazendo caretas. Tudo aquilo era comigo. Mas não sou nenhum ignorante, e sei o que significa fortaleza moral. Aquele velho tolo nunca sofreu o que tenho experimentado, em doenças e compreender e de sabores. Tive ímpetos de atirar-lhe no rosto minhas represárias, fazendo-se compreender o seu verdadeiro lugar. Entretanto, a genitora, devotadíssima, atalhava carinhosa. Ó, meu filho, as dissertações do Sr. Rodrigues destinavam-se a todos nós. Não observaste que ele falava sob viva inspiração do plano superior? Não te entregues a exageros de sensibilidade. Exageros? Clamava o doente, sob forte exasperação. A senhora não conhece a vida. Como acreditar que um velho tão imbecil seja inspirado por forças divinas? Não suponha tal coisa. Rodrigues é bastante astucioso para abstrair-se dos interesses que o chumbam neste mundo e dar-se a contemplações do mundo invisível. Certamente conhece o que representa o capítulo dos lucros e multiplica advertências e encenações. Sou, porém, bastante precavido contra vigaristas fantasiados de apóstolos. Cale-se, meu filho, você não sabe o que diz, exclamava o progenitor em tom imperativo. E, fazendo sinal à mulher, obrigava-a a retirar-se discretamente, liquidando a discussão. De outras vezes, o rapaz interpelava a velha mãe asperadamente. Sabe a senhora por que motivo tanto falou o papai em nossas boas maneiras? De novo, pessoal. Sabe a senhora por que motivo tanto falou papai em boas maneiras durante o almoço? Enquanto a progenitora se recobrava da surpresa, Acácio prosseguia. Aquilo era comigo? Referia-se a mim. Acaso falta-me educação? Isso é um desaforo. Vivo doente, desanimado, e meu próprio pai busca pretexto para acusar-me de grosseirão. Fique a senhora sabendo que tão logo melhore, sumirei de casa, darei sossego a todos. A pobre mãe fixava nele os olhos úmidos e esclarecia. Por que tamanha suscetibilidade, meu filho? Teu pai é incapaz de fazer-te acusações. Juvencio vive lendo livros educativos. Não terá direito de comentar conosco as valiosas observações dessas leituras? O rapaz amuava-se, careteava e sumia no quarto, depois de bater com a porta fragorosamente. Repetindo seus trabalhos psíquicos, sem resultados positivos, Rodrigues, muito bondoso, aconselhou voltassem ao médico. Lera o Sr. Garcia, em jornal da véspera, a notícia de que a cidade fora honrada com a visita de notável psiquiatra. Sentiu-se esperançado e deliberou levar o filho a exame do famoso especialista.
Na inércia de sempre, Acácio não conseguiu furtar-se ao desejo paterno. Entretanto, o médico, depois de meticulosa auscultação e rigoroso inquérito, definiu o caso em poucas palavras. Trata-se de esquizofrenia. O pai do enfermo, apesar de certa cultura, não estava em dia com a terminologia científica e pedia explicações. O facultativo esclareceu que aludira à mais difícil das moléstias nervosas e mentais, referindo-se largamente à patologia da loucura e à neurologia, acrescentando após inumeráveis citações: estamos presentemente no Brasil com a cifra apavorante de mais de 100.000 esquizofrênicos. Retiraram-se os Garcias, levando a receita cheia de complicadas indicações, mas praticamente sabiam tanto como ao penetrarem o improvisado consultório do hotel. Nada valeram medicamentos exóticos e injeções caríssimas. Agravando-se a situação de Acácio, a família voltou ao grupo doutrinário. Como sempre, o velho Rodrigues permanecia no seu posto, atendendo na medida das possibilidades justas. O enfermo, porém, saía das reuniões mais queixoso do que nunca. Amaldiçoava-o dissertações, recusava ensinamentos. Numa das sessões, todavia, estava-lhe reservada bela surpresa. Quando menos o esperavam, surge um espírito amigo, que se dirige ao doente em página comovedora. Assinava-se Filopatos. É um nome grego aqui. Assinava-se Filopatos. Depois de aludir aos laços que os uniam de um passado remoto, prosseguia. Lembra-te, Acácio, que recebeste oportunidade santa de trabalhar na terra em benefício de ti mesmo. Faz-se indispensável não conceder tamanha importância às impressões nervosas. Levanta-te do torpor espiritual de tantos anos. Não te cansaste ainda dessa atmosfera de queixas, insulamento e enfermidade? Aprende a seguir o dia, cada vez que o dia ressurja. A vida é um cântico de trabalho e criação incessantes. Não te detenhas no túmulo das provocações inferiores. Busca a convivência dos familiares, dos amigos, dos irmãos de luta e, sobretudo, não deixes a confiança em Deus fora do coração, recordando que permaneceremos contigo. A surpresa causou geral satisfação. E, no entanto, o enfermo, apesar de profundamente tocado no íntimo, esforçava-se por manifestar as velhas contradições. Em casa, Juvencio Garcia, na qualidade de estudioso da terminologia, sentiu-se na obrigação de oferecer alguma definição do mensageiro, e acentuou. Deve tratar-se de entidade muito interessante, Filopatos, quer dizer, amigo das doenças, ou amigo dos doentes. Filo e patos, patos vem de patologia, então tem sentido aqui. Os Garcias andavam exultantes, mas o teimoso Acácio repetia a cada momento: é preciso ver para crer, e eu só poderia aceitar essa mensagem se me encontrasse com esse espírito. Entretanto, as manifestações do mensageiro continuaram noutras reuniões. O doente as recebia de pé atrás. Decorridos alguns meses, quando a senhora Garcia exaltava o ensinamento sempre novo das páginas recebidas do emissário solícito, o rapaz explodiu. Mas por que Filopatos não dá logo a indicação necessária à minha cura? Eu só queria encontrá-lo para exigir o que o fizesse. Se formula tantos conselhos, por que não formula os remédios de que careço há mais de 11 anos? Entretanto, para aumentar-lhe a surpresa, nessa mesma noite a entidade prometeu que se encontrariam pessoalmente ao primeiro ensejo durante o sono. E, embora a má vontade e a preguiça mental, Acácio Garcia sonhou, após uma semana, que se encontrava junto do amigo em esfera de grande atividade e beleza. Ante a luminosa auréola que cercava
o benfeitor, não sabia explicar o imenso júbilo que o inundava. O generoso espírito aproximou-se sorrindo, entregou-lhe um papel dobrado e explicou: aqui tem a indicação necessária à tua cura, meu querido Acácio. Não a transmiti pelo médium porque devia entregá-la quando nos encontrássemos a sós. Lê e compreende. Sumamente emocionado, o rapaz desdobrou o pequenino documento e leu maravilhado. Indicação: 10 horas de serviço ativo por dia. Muitas dificuldades e pouco dinheiro. Nuvens de preocupações e chuvas de suor. Modo de usar: entregar-se ao trabalho de boa vontade, a fim de encontrar o tesouro do espírito de serviço. Encarar as dificuldades como instrutoras, aprender a alcançar muita espiritualidade com reduzidas possibilidades materiais. Aceitar as nuvens de preocupação e as chuvas de suor como elementos indispensáveis à sementeira e à colheita nas terras da vida. Então aqui o receituário que ele recebeu. Acácio, muito desapontado, não sabia que dizer. Filopatos, porém, abraçou-o e disse: começa o tratamento hoje mesmo. A fim de criares coragem, inicia o esforço com algumas duchas geladas. Nesse momento o enfermo acordou, mas a frase duchas geladas lhe ressoava no cérebro. Saltou da cama animado de energia diferente. Amanhecia. Maquinalmente tomou a toalha de banho e saiu do quarto. Surpreendendo aquele impulso, que não ocorria de há muitos anos, a velha progenitora cercou-se do rapaz e inquiriu aflita: onde vais, onde vais, meu filho? Vou às duchas. Esta noite marcou meu encontro pessoal com Filopatos. E desde esse dia, Acácio foi outro homem. Então aqui, trouxe para nós também um espírito que a gente chama, né? A gente lembra que quando Kardec, lá no livro Céu e Inferno, ele trazia para nós todos aqueles grupos, né? Todas aquelas categorias de espíritos, a última que ele apresentava para nós eram os espíritos endurecidos. Ou melhor, uma das últimas, né? Espíritos endurecidos. Esse termo endurecido, durante muito tempo, causou em mim uma impressão equivocada. Porque quando eu falava em espírito endurecido, eu pensava em espírito agressivo, espírito revoltado, né? E na verdade o espírito endurecido é aquele espírito que resiste a mudanças. Acácio, nesse caso, ele se mostra como um espírito endurecido. Filopatos, como foi mostrado para nós aqui, foi o espírito que disse para ele que desde há muito tempo ele permanece naquela tendência de queixas, reclamações, muitas vezes ociosidade, tentando justificar a sua condição. E até agora ele continua assim. Só que a partir desse encontro, naquele receituário, que certamente ali veio também, né, envolvido em vibrações que eram bastante intensas e que tinham como objetivo modificar, né, a forma de pensar, a forma de ser, de sentir de Acácio, fez o seu efeito. Quando ele então se levanta, toma aquela ducha fria e passa a olhar a vida de um modo diferente. No receituário, só para a gente reforçar, traz para nós aqui novamente. E certamente esse é o tipo de receituário que serve para todos nós, né? Diz assim: o pequeno documento diz assim: indicação: 10 horas de serviço ativo por dia. Muitas dificuldades e pouco dinheiro. Nuvens de preocupação e chuvas de suor. Beleza. Modo de usar: entregar-se ao trabalho de boa vontade, a fim de encontrar o tesouro do espírito de serviço. Encarar as dificuldades como instrutoras, aprender a alcançar muita espiritualidade com reduzidas possibilidades materiais. Aceitar as nuvens de preocupação e as chuvas de suor como elementos indispensáveis à sementeira e à colheita das terras da chuva. Então aqui, ele
foi aqui então acolhido e foi orientado pelo Filopatos. Começa o tratamento hoje mesmo. A fim de criares coragem, inicia o esforço com algumas duchas geladas. Né? Então aqui ele começa a se modificar. Né? Esse encontro então foi um encontro de despertar para ele. O espírito que trazia durante muito tempo essa tendência a se manter queixoso, a criar, nesse caso, a própria doença que ele somatizava, que ele intensificava pela sua postura, pelo seu modo de pensar. Angelina coloca, né? A cada mãe, a cada pai ao sair da terra, será perguntado: o que fizestes com os espíritos que vos foram entregues para serem cuidados? Pois todos vós estades nas condições de tutores dos filhos de Deus. Né? Então o nosso querido amigo Custódio trazendo para nós essa lembrança, né, sobre os compromissos, né, dos tutores que nós temos, que são os nossos pais, que estão ali com um compromisso, ou pelo menos ali, né, com a possibilidade de nos orientarem para que nós modifiquemos as nossas condutas. Né? Então, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos, né, no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, nós temos dois textos interessantes ali. Aquele texto que fala sobre a responsabilidade dos pais e fala também sobre a responsabilidade dos filhos. Então existe ali, né, naquela união de espíritos, compromissos de cada um com a responsabilidade de cumprir o seu papel. No primeiro caso que nós estudamos, na história sobre a solução caridosa, nós vimos ali o pai tentando fazer o que era possível, os filhos que não correspondiam. E por sua vez nós tivemos agora aqueles pais que se dedicavam também para auxiliar o filho, e o filho tinha que cumprir o seu papel. Então os pais tinham ali a consciência tranquila, a consciência de fazer aquilo que lhes cabia. Agora, para os filhos, tem a parte deles nesse compromisso também de promover a sua própria transformação. Então nós vimos aqui, meus amigos, encerrando o nosso trabalho, obrigado, nosso querido amigo. Finalizando aqui então o nosso estudo, nós vimos aqui dois casos, né? Casos de um pai que é exemplo de família, exemplo de pai, né? E tendo a família contra, e aqui nós vimos um espírito que também trazia as suas tendências inferiores nessa vida de queixumes, né, de reclamações, né, e criando ali os próprios obstáculos. A partir desse momento ele teve esse despertar de consciência. Que todos nós, então, meus amigos, tenhamos também, a cada dia, não vou pedir a partir de agora, porque todos os dias, quando nós lemos, quando nós estudamos, quando nós trabalhamos, é para nós um motivo de despertar. Então que nós continuemos a ter esse despertar de consciência,